Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Open Views. Estamos aqui com duas grandes referências, o André, fundador da Moniz. Bem-vindo, André. Obrigado, prazer estar aqui com vocês, prazeraço. Obrigado por ceder seu tempo também para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento aqui na Open Views. Antônio, seja muito bem-vindo, fundador da 11. Poxa, super legal, pessoal. Obrigado, bom dia. Sejam muito bem-vindos. Bom, eu já vou puxar logo o tema aqui, porque eu sei que o pessoal deve estar ansioso para falar um pouquinho sobre investimentos. Então, como o tema desse painel é como o Open Finance está transformando o ecossistema de investimentos, eu gostaria de puxar, e vou começar aqui com o André, para a gente saber um pouquinho, André, qual a importância do acesso dos dados do Open Finance no desenvolvimento de melhores produtos e serviços por fintechs dentro do ecossistema, claro, do investimento. Sabendo que a quarta fase, a gente trouxe aí um pouquinho dos investimentos, foram as APIs abertas, né? E em breve a gente terá aí uma agenda mais específica sobre o compartilhamento de dados cadastrais, transacionais dos clientes relacionados ao investimento. Queria saber um pouquinho da sua visão. Claro, acho que primeiro, até isso casa um pouco com o que a gente faz aqui na Moniz, né? A gente está redesenhando os produtos financeiros para ajudar as pessoas a realizarem os sonhos de uma forma mais colaborativa e mais sustentável também. Isso envolve muitos investimentos, até pelo fato da gente ter começado ajudando as pessoas a guardarem dinheiro em prol de um objetivo. Cara, o Open Finance, ele é o primeiro passo para toda essa evolução que deve acontecer em produtos e serviços financeiros, e os investimentos não vão ficar de fora dessa, né? Acho que o primeiro passo é a gente conseguir ser dono dos próprios dados e não necessariamente as instituições financeiras. E acho que alguns dos próximos passos envolvem aí a criação de novas soluções, não só de investimentos, mas de crédito, enfim, de outros produtos financeiros, que ajudem o usuário a tomar decisões melhores de um jeito mais simples e sem necessariamente depender do entendimento profundo dele de produtos financeiros, que hoje é o que precisa, né? Você entra em qualquer instituição financeira hoje, você tem 5.000 produtos diferentes. Como é que você escolhe o melhor para você de acordo com seus objetivos? Acho que o Open Finance ele é um primeiro passo que abre uma porta e um caminhão de mudança no setor, não só do ponto de vista de novas empresas que vão surgir, mas também no resultado que os usuários vão ter usando essas novas soluções. Não, sim, faz total sentido. E eu estava vendo aqui, inclusive, só por curiosidade, mas eu estava vendo que é muito complexo a definição do Open Finance. Eu estava vendo os dados da quarta fase relacionada a investimentos, relacionados a debentures, relacionados à ação. E, enfim, a gente tem um grande desafio, né, relacionado até mesmo à especificação de dados. Nem falo sobre a questão de segurança, a questão do consentimento e toda assim, tudo que está ao redor do Open Finance. Antônio, queria saber também sua opinião, claro, sobre essas mudanças do Open Finance relacionada aos produtos de investimento. Olha, primeiro, eu acho que é uma mudança muito necessária, né? Se a gente olhar historicamente, né, os produtos do mercado financeiro brasileiro ele é muito concentrado nos maiores bancos. E claro que essa concentração, parte dela veio por capital, né? Você tem muito mais dinheiro para investir, você tinha mais dinheiro para criar, né, redes de agências historicamente, criar distribuição física mesmo, né? O mercado financeiro cresceu assim na distribuição física dos bancos. E à medida que você, passa para o mundo online, essa desvantagem competitiva sumiu, né? A vantagem de distribuição, onde todo mundo consegue distribuir, mas uma outra grande vantagem estratégica ficou, que é uma vantagem legada, que é o fato dos bancos serem donos dos dados das pessoas, né? Então, acho que o André trouxe aí, eu quero ser dono do meu próprio dado. Na prática, hoje, né, o banco é dono do seu dado, né? E isso dá uma vantagem enorme para os grandes bancos, na medida em que eles, né, munidos de informação, de análise, etc., conseguem oferecer, né, produtos não necessariamente melhores, mas produtos que, pelo menos, estão mais adequados à situação da pessoa, conseguem fazer uma análise um pouco mais, né, elaborada daquilo e oferecer uma oferta que é, pelo menos, se não digo que é melhor, mas ela tem menos fricção. E acho que isso é uma coisa que até depois quero até debater com vocês, mas acho que tem dois conceitos aqui, né, de ofertas melhores e ofertas com menos fricção. E eu acho que o Open Finance ele ajuda nos dois pontos, e os dois pontos são importantes,
né? Acho que são igualmente importantes, eu diria. Não só a oferta ser melhor, mas ela também ter menos fricção. E o mercado financeiro hoje é cheio de fricção, né? E acho que isso é o que ainda sustenta muito do market share, né? Da participação de mercado dos grandes bancos. Então, eu acho que o Open Finance é fantástico. O desafio é gigante. Eu acho que vão ter muitas barreiras sendo colocadas no caminho pelos próprios players, né, do mercado financeiro, de especificação de dados, de segurança, de tudo que você falou aí, tudo isso vai ser usado também muito como, né, vamos falar assim, poxa, barreiras para a gente conseguir chegar, né, de fato, no mercado onde isso tudo está aberto e disponível para todo mundo, numa competição mais justa, vamos falar assim. Mas super bem-vindo ao Open Finance, uma iniciativa fantástica do governo brasileiro. Com certeza. Não, boa, Antônio. Só por curiosidade, eu estava vendo até o movimento do Open Finance lá na Austrália, e eles estavam com um tal de Action Initiation. E aí eu comecei a pensar, se a gente for ver, tudo se baseia no consentimento, né? Então, por exemplo, se eu for fazer, sei lá, uma transferência no cartório de um veículo, nada mais é do que um consentimento meu para uma ação. E a gente está indo para esse mundo do Open Finance, Open Data no geral, para a gente dar o consentimento para qualquer ação no mundo digital. Eu queria saber, vou começar aqui pelo André. André, o pessoal que quer investir, que faz investimento, etc., como eles vão se beneficiar do Open Finance dentro desse mundo do Open Finance e Open Data? Sim, acho que tem alguns pontos, né? Se você pensar do ponto de vista de produto, acho que criar mais produtos é uma coisa natural, mas ao mesmo tempo não necessariamente isso é benéfico, né? Até porque a gente já passa pelo paradoxo da escolha e olhando qualquer 5.000 opções de fundos que todas as instituições financeiras têm, isso já é um problema por si só. Mas eu acho que o ponto principal é justamente o fato dessas novas empresas e do próprio usuário ser dono do dado, ele poder permitir que outras empresas filtrem para eles todos os produtos de investimento de acordo com o interesse desse usuário e não só o suitability, né? Não só o perfil do investidor, que é como os bancos, hoje as principais corretoras e instituições têm que fazer por regulação. Acho que a gente sai de uma era onde era muito pautado em regulação e o que tem que ser feito, para uma era de experiência em cima disso. Então, acho que o mundo dos investimentos vai ser muito impactado, mas, de novo, assim, ele não vai ser impactado sozinho. Todas as ofertas de produto elas vão ser mais customizadas, mais bem direcionadas, igual o Antônio falou, cada vez com menos fricção. E eu acho que os novos players que vão se beneficiar do Open Finance, eles vão dar uma vida melhor para o usuário final, usando os dados deles de uma forma mais eficiente, provendo uma experiência melhor também, de modo geral. Eu acho que imagina, do meu lado aqui, né, até nem comentei sobre a 11, né? A 11 é uma fintech de previdência privada e saúde financeira, né? A gente faz planos de previdência para empresas que oferecem esses planos para os colaboradores. E eu acho que aqui o ganho é bem direto, né? No caso da previdência, falando especificamente, que é um produto de investimento, talvez está na interseção entre investimento e seguro, né? Ela é regulada pela SUSEP, mas é um produto de investimento, são fundos de investimentos. Né? E você já tem um instrumento, curiosamente, a Previdência já tem um instrumento de portabilidade já desenhado há muitos anos. Então, você já consegue portabilizar a sua Previdência de uma seguradora para outra, sem perder prazo de carência, sem perder, né, nenhuma característica do seu produto. Você não precisa resgatar e reinvestir, pagar imposto, por exemplo. Não precisa fazer. Então, o instrumento já estava feito. Por que tem tão pouca portabilidade hoje? É um mercado que gira muito pouco. Por que tem tão pouca portabilidade? Porque a fricção é muito alta. Então, até para dar um exemplo, para você portabilizar seu plano de previdência, você precisa ter o código SUSEP do seu plano e o CNPJ do fundo de investimento. Agora eu te falo, qual o brasileiro, e são 10 milhões de pessoas que têm plano de previdência, que conseguem descobrir qual é o código SUSEP do plano e o CNPJ do fundo de investimento que está. Assim, é uma parcela mínima da população que consegue fazer. Então, acaba ficando um mercado que você tem uma portabilidade, mas ela não é efetiva, porque ela não acontece no mundo real. Então, para mim, o Open Finance permite que, empresas possam desenvolver soluções que vão lá buscar esse tipo de informação de maneira muito mais simples para o usuário, né? Você não deixa essa informação ficar escondida. Eu não vou aqui nem mencionar
mas existem alguns bancos que simplesmente escondem essa informação, ela não está disponível. Tem que ligar no call center para pedir. Ela não está no seu extrato, ela não está no seu Bankline, ela não está em lugar nenhum. Eu fiz a portabilidade da minha, demorei mais de um mês, assim, eu já trabalhei em banco, eu sabia o que eu tinha que fazer, cara, e tive que receber, imprimir papel, mandar para gerente, em cartório. Cartório, assinar, então é isso, assim, é brutal o impacto, e é muito, assim, vai ser muito gritante, as pessoas vão poder fazer muito mais coisas do que elas podem fazer hoje. Você tem acho que o André falou, né, de ajudar as pessoas a escolherem melhores produtos. Na minha realidade de previdência, as pessoas escolhem muito errado. Então, você tem várias pessoas, um percentual, a gente estima que perto de 20% das pessoas têm o plano errado. Então, elas deviam estar num progressivo, elas estão no regressivo, elas deviam estar no PGBL já, elas estão no VGBL, ninguém entende essas letras, essas siglas. Sim. Então, assim, você ainda consegue também ajudar as pessoas a diagnosticar essa situação. Poxa, deixa eu dar uma olhada no seu plano. Você vai lá, né, com os dados, você vai, busca, entende aquilo, você consegue mostrar para a pessoa que eventualmente ela está no plano errado, né? Isso é, assim, um impacto enorme para a sociedade mesmo. Vocês estão fazendo refletir aqui que eu tenho plano de previdência que eu nem sei o número do SUSEP, nem sei qual o tipo de plano que eu tenho. Estou começando a pensar que eu não fiz a escolha ideal, financeiramente falando, e acho que pode ser, né? Acho que agora a gente está indo num mundo que vai dar suporte até para tomar decisões mais inteligentes, né? Inclusive, estava vendo no Reino Unido, o maior impacto do Open Finance lá até agora foi exatamente a decisão inteligente financeira. Exatamente disso que vocês estão falando, ao meu ver, né? Eu não tenho a visão geral, então... Acho que uma comparação legal de ser feita é quando você pega o que é o Open Finance na Europa como um todo e o que é o Open Finance nos Estados Unidos, né? Na Europa, ainda está muito em volta do dado, das APIs, de criar infraestrutura para conectividade, enquanto nos Estados Unidos, a preocupação maior era em como levar soluções melhores para o usuário na ponta de cara, e a partir daí desenvolvendo a infraestrutura necessária. Na Europa, você tem 450 milhões de pessoas na Europa inteira e tem 5 milhões de usuários do Open Banking, Open Finance de modo geral. Nos Estados Unidos, tem 300 e poucos milhões e tem 80 milhões de usuários no Open Banking e Open Finance. Então, os usuários, eles clamam por experiências melhores, e os Estados Unidos, que deu um passo à frente nesse sentido, né, que criou soluções de investimento, de previdência, de crédito, de análise de crédito, de score, cara, tudo isso fez com que o Open Finance tivesse uma adesão muito maior, muito mais rápido, porque ajuda de cara o cliente na ponta, e ele percebe o benefício do Open Finance muito cedo, né? Enquanto na Europa ainda está muito resguardado pelas instituições financeiras e na parte de infraestrutura. Cara, legal. E o curioso é que nos Estados Unidos foi uma autorregulação de mercado, né? Não foi um regulador como o Banco Central que definiu o Open Finance lá. Então, foi uma... Eu vi que em alguns países foi uma exigência do cliente ter uma experiência melhor, e os bancos começaram a fazer essa interoperabilidade. Muito legal. E, Antônio, o que você acha? Eu acho que até, pegando carona, né? Acho que o conceito de marketplaces, né, de produtos financeiros, é um conceito bem estabelecido em outros lugares, né, do mundo, e no Brasil não, né? Voltando, né, no Brasil, e eu já fiz alguns testes desses no passado, é muito curioso. Vou até contar um caso para vocês. Se você, no Brasil, você faz uma mídia, né, por exemplo, no Facebook, no Instagram, enfim, no Google, que seja, um display, e você coloca assim, escolha temos aqui escolha o melhor cartão de crédito para você. E você coloca, peça o cartão marca A. Geralmente, essa proposta de valor, peça o cartão marca A, ela vai performar melhor do que a proposta de escolha. Isso é uma coisa meio única do Brasil. Em outros lugares do mundo, na Europa, nos Estados Unidos, né? E eu estou falando isso porque a 11 ela é investida pela Red Ventures, que é uma empresa grande, que faz muito disso no mundo. E a Red tem esses conceitos, esses testes bem estabelecidos. Então, em outros lugares do mundo, não. A peça mais genérica de compare e escolha performa melhor do que uma peça branded, né? Uma peça com uma marca específica. No Brasil, não. É muito doido isso. No Brasil, as marcas ainda são mais fortes do que uma proposta de valor de comparação. Por quê? Porque o brasileiro nunca teve isso, né? Nunca teve acesso a grandes marketplaces
onde os brasileiros podiam realmente comparar produtos financeiros, né? A gente não tem um Magalu, um Mercado Livre, uma Amazon de produtos financeiros. Não existe esse conceito no Brasil. Eu acho que o Open Finance vai abrir espaço para mais soluções como essa, soluções onde você, de fato, consegue comparar e escolher ali um determinado produto. E você acha que com isso as pessoas que antes não contratavam produtos vão passar a contratar, tendo essa acessibilidade? Eu acho que elas vão começar a pesquisar mais antes de contratar. Então, acho que se hoje o brasileiro é muito mais ativado, né, por uma mídia, uma publicidade, etc., eu acho que ele vai começar a ficar mais consciente de que agora tem a opção de comparar. Né? Acho que talvez o começo disso vai acontecer mais em crédito. Eu acho que a gente está vendo isso acontecer mais em crédito. Né? Então, até 5 anos atrás não tinha, né, grandes comparadores de crédito. Começaram a aparecer os comparadores cresceram, não cresceram até tanto quanto, né, a gente imaginava que poderia crescer, mas cresceram. Então, já tem marketplaces de crédito colocando dinheiro em investimento, investindo em mídia, etc. E com ofertas que ainda são ali, poxa, ainda não estão totalmente abertas, né? Você pega um marketplace de crédito hoje, ele não vai ter todos os bancos ali, não vai ter todas as fintechs ali, as taxas não vão ser ainda totalmente precisas, mas já é um belo caminho na direção de ajudar as pessoas a comparar, né? Então, se você hoje precisa pegar um crédito, você não deveria diretamente e cegamente pegar um crédito direto no seu banco. Você deveria, de fato, pesquisar um pouco antes de fazer isso, né? Eu acho que esse caminho de pesquisa vai acontecer. Você está falando aí ao meu ver, a gente está falando de mudança de comportamento relacionada a produtos e serviços financeiros. Qual o papel das fintechs dentro desse ecossistema? Porque antes a gente conhecia os bancos, os grandes bancos, a gente ia lá, enfim, pegar uma poupança, pegar um título de capitalização e pegava fila para fazer as coisas. Eu queria saber qual o papel das fintechs nesta mudança de comportamento. Se vocês puderem explorar um pouquinho. Vou começar pelo André. Claro. Cara, acho que tem algumas coisas, assim. Acho que o primeiro ponto é aumentar a competitividade, né? Então, acho que entre as instituições, o que o Antônio falou anteriormente, concentração bancária no Brasil hoje é de 82% praticamente, 81, alguma coisa. Então, nos 5 maiores bancos. Então, continua ainda um cenário muito pouco competitivo, mesmo que tenha novos players, mesmo que tenha bancos digitais, a conta principal do brasileiro ainda está ali concentrada nos 5 maiores bancos. Então, acho que o primeiro ponto é a criação de produtos melhores que vai ser propiciado por esse aumento na competitividade de novos entrantes, porque as barreiras estão caindo. E acho que um segundo ponto, quando você pensa em comportamento, né, comportamento humano, ele muda muito pouco ao longo dos anos, mas ele é incentivado à mudança à medida que ocorre coisas muito drásticas na sociedade. Então, sair de um mercado altamente regulado, altamente concentrado, para um mercado aberto, para um mercado onde a população é dona dos próprios dados, é um incentivo à mudança, é um gatilho muito forte. E agora é papel das fintechs e dos novos entrantes criarem experiências que tornem essa relação entre usuário e instituição financeira mais sustentável. A gente vinha vivendo num mundo onde cobrar 300% de juros no rotativo era normal, onde cobrar 10% ao mês numa linha de crédito pessoal era normal. Cara, isso não pode ser normal, porque o banco, no final das contas, ele empresta o dinheiro que você coloca em depósito ali. Então, com o seu dinheiro, ele cobra aquelas taxas. E quanto que você recebe de volta? Você recebe 0,5%, você recebe Selic no máximo, na melhor das hipóteses. Então, acho que é papel das fintechs criarem uma relação mais saudável, mais sustentável a longo prazo, e é papel delas também automatizarem grande parte desse comportamento que ainda não virou a chavinha. Querendo ou não, a maior parte do brasileiro, não só do brasileiro, mas do ser humano em geral, ele não faz um planejamento financeiro, ele não nasceu para lidar com planilhas e com produtos complexos financeiros. Então, é o nosso papel aqui entregar isso de forma mastigada, numa experiência simples o suficiente para garantir que as pessoas estão tomando boas decisões de acordo com o tipo de vida que ela quer ter no futuro e com o tipo de objetivo que ela tem, e não deixar tudo na mão de uma pessoa que
se é brasileira, teve muito pouco acesso à educação financeira, e há muito menos oportunidade do que uma pessoa de um país desenvolvido. Então, acho que o nosso papel ele passa por essas duas frentes, né? Tanto em aumentar a competitividade, quanto em ajudar o usuário, aí, o cliente final, a chegar nos seus objetivos de um jeito mais sustentável do que era feito anteriormente. Achei legal que você falou de sustentabilidade financeira, né? E, Antônio, o que você acha? Eu concordo 100% com o André, só adicionaria talvez mais um, além desses dois que você comentou e que são papéis claros, né, das fintechs. Acho que tem talvez um terceiro, que é ajudar a evoluir o mercado como um todo, no ponto de vista de regulatório Com mesmo, né? certeza. Do ponto de vista do que é possível fazer. Eu acho que as fintechs, até pela natureza, né, empreendedora, de tomar um pouco mais de risco realmente, de buscar inovar e tudo, eu acho que várias soluções regulatórias vêm a reboque de coisas que surgiram com fintechs, né? Então, vou me arriscar aqui a dar um palpite, mas eu acho que, se eu chutar aqui, não tenho dado para falar isso, mas eu imagino que o próprio surgimento do Pix veio motivado por o governo olhar para fora e ver, olha, gente, já existem soluções de transferências entre pessoas que você não precisa passar por esse negócio de TED, DOC, taxa, próximo dia útil, etc. Tem fintech já criando solução para fazer isso de maneira muito mais simples e usando soluções que não eram tão robustas, né, regulatoriamente, carteiras digitais, etc. Então, acho que o próprio governo percebeu e falou, não, a gente precisa criar uma solução aqui, porque o futuro está claro, o futuro vai ser esse, né? Acho que meios de pagamento, mesma coisa, o que a gente viu acontecendo com meios de pagamento. Então, acho que é papel das fintechs também, e acaba sendo papel das fintechs, puxar agendas de modernização regulatória, né? E acho que isso é muito bacana também ver o segmento de fintechs puxando essa bandeira também de mais modernização regulatória. Esse ponto que você puxou, Antônio, é super relevante, até porque a regulação financeira, né, das instituições financeiras, ela foi criada com 3 objetivos principais. Um, garantir a solvência dos bancos, né, porque ele recebe os depósitos e empresta isso, então é garantir que eles fazem isso de uma forma sustentável. A segunda é dar crédito de um jeito mais justo e mais eficiente. E a terceira é impedir que as empresas cresçam demais e criem monopólios e oligopólios. Eu acho que o Brasil passou por uma era onde os 3 estavam meio, né, assim, e atualmente o regulador está puxando as rédeas e ao mesmo tempo abrindo para a competitividade, que só tem ponto positivo, ao meu ver. Concordo. Bom ponto. Boa, André. É interessante essa análise, porque, inclusive, o Banco Central puxou isso de forma muito ambiciosa, né? A agenda do Open Finance, aí veio o CBDC, aí veio a nova lei cambial, enfim. Eu vejo o Brasil hoje, eu consigo dizer isso, até em contato com o pessoal de outras comunidades relacionadas ao Open Finance, que o Brasil está se tornando uma referência nesse assunto, com essa ambição, com essa agenda agressiva. Eu sei que a gente não consegue atender completamente essa agenda agressiva, então a gente subfazer, etc. A gente vai estar aí numa mudança cultural, mas eu tenho muito orgulho da gente, o Antônio, o André, e assim, a gente está construindo isso aqui junto num país que está se tornando referência mundial relacionada aos serviços financeiros. Não só a iniciação de pagamento, ao Pix, ao sistema de pagamentos instantâneos, mas ao Open Finance, a gente está se tornando referência. E graças a vocês, eu tenho certeza disso. Eu quero trazer um pouquinho agora sobre os investimentos. Assim, 60%, um estudo estima que 60% dos brasileiros não investem. Quero saber o seguinte, considerando que a quarta fase relacionada ao Open Finance são produtos relacionados também a investimentos, a gente vai ter aí uma agenda para expandir um pouquinho mais esse escopo de investimentos. Eu queria saber, considerando que um grande percentual da população brasileira não investe, e a maioria pertence às classes C, D e E, que não investem, como é que o Open Finance vai auxiliar esse público para atraí-los para o investimento, ou seja, para não manter ali a sua renda, o seu salário dentro de uma
conta corrente. Vocês acham que o Open Finance pode auxiliar esse tipo de público? Gostaria de começar pelo Antônio. Olha, eu acho que pode. Mas eu vou também fazer um contraponto, tá? Então, primeira coisa, acho que sim, você tem total razão, Leandro. Acho que, né, você tem uma parcela enorme da população que não investe ou não entende como investimento, né? E por que eu estou falando isso? Na minha realidade, por exemplo, se você pergunta para as pessoas, né, o percentual de pessoas que responde que não investe e tem uma previdência é um percentual relevante. Então, a pessoa não entende previdência como investimento, por exemplo, né? Não considera que isso é um investimento. Mas sim, né, existe uma parcela relevante que não investe, e eu acho que o Open Finance ajuda demais no sentido de tornar o processo de investimento mais fácil e mais automático para as pessoas. Então, acho que torna mais fácil para quem quer, então, para quem quer pesquisar e começar a investir, vai ser muito mais simples, né? E dando um exemplo aqui, né, bobo, mas se você quiser investir no Tesouro Direto hoje, não é um investimento simples, não é uma coisa tão simples assim. Você tem que, né, ter uma conta numa instituição que você investe no Tesouro Direto. Ele não é tão direto assim, né? Não é tão automático. Você poderia ter, né, produtos e instituições que automaticamente aplicam esse dinheiro para você. Já tem soluções disso, né? E já você fica numa conta remunerada, por exemplo, muito melhor do que estar numa poupança ou muito melhor do que estar, né, numa conta parada sem render. Então, acho que esse papel mais básico, o Open Finance vai suprir, e vão surgir, e vai ser meio que inaceitável você ter o seu dinheiro parado sem render nada, num país onde a taxa básica de juros está agora indo para 13% ao ano, né? Então, é meio absurdo você ter o seu dinheiro parado sem render, porque, obviamente, você está dando 13% para alguém, né? Se o seu dinheiro não está rendendo 13% ao ano, alguém está pegando o seu dinheiro e fazendo ele render muito mais do que 13% ao ano. Então, assim, é uma exploração gigantesca do dinheiro das pessoas. Mas só o contraponto que eu ia fazer, depois posso ouvir vocês, o brasileiro, especialmente da classe C, D e E, ainda sofre de uma carência de conhecimento financeiro, de educação financeira, por falta disso na escola, enfim, várias razões, mas o brasileiro é carente de educação financeira, especialmente, né, na classe C, D e E, e acaba sendo mais suscetível a ofertas financeiras, não vou chamar de ruins, mas sensacionalistas, propagandas abusivas, promessa de falso retorno. A gente está vendo isso aí, né? E longe aqui de criticar investimento cripto, mas eu acho que o tanto de pessoas hoje que tem investimento cripto está um pouco além do que seria o saudável, se pensar nas pessoas que realmente entendem em que elas estão investindo. Então, acho que tem um perigo aqui, tem uma responsabilidade grande do regulador, das fintechs, das próprias instituições, garantir que a gente não abusa esse poder de tirar a fricção, e essa não fricção chegar num ponto onde você está empurrando produto financeiro ruim também para as pessoas que não estão entendendo o que elas estão comprando, né? Então, esse é o contraponto que eu queria trazer também. Perfeito. Cara, eu concordo, assim. Acho que, para mim, a gente fala muito aqui na Mones, né, que a gente começou criando uma assinatura de guardar dinheiro via cartão de crédito, e o nosso público inicial, ele é a classe A. E é meio contraintuitivo você falar de guardar dinheiro e classe A. Mas quando você pega a pirâmide das classes sociais, quanto mais para o topo você tá, o problema é mais comportamental do que renda e educação financeira. Quando o problema é só comportamental, a gente já consegue atuar, a gente já consegue melhorar, a gente já traz novos investidores, enfim, as pessoas guardam quantia suficiente para atingirem seus objetivos via Mones. A partir do momento que você vai descendo essa camada das classes sociais, o problema ele deixa de ser meramente comportamental e ele se transforma em um problema de renda e educação também. Então, a gente tem que atuar em todas essas frentes, em criar soluções que envolvem todo esse trio aí, né, de comportamento, educação, e também de renda, para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor e mais sustentável, mas ao mesmo tempo a experiência ela tem que ser super fácil, transparente e fluida. Então, é o que o Antônio falou, né? Acho que o contraponto é realmente, com certeza, sempre vai existir empresas abusando disso, mas, ao mesmo tempo, quando o cenário está muito aberto, quando o mercado está muito aberto, a competitividade é tão grande que não vai ter espaço para uma experiência ruim e não vai ter espaço para produtos abusivos. E eu acho que quando você cria uma empresa, uma fintech principalmente, que na essência
ela já nasce sem depender de cobrar 300% do usuário, cara, ela já tem mais chances de dar certo no mundo onde a relação financeira entre instituição financeira e usuário vai ser mais sustentável. Então, acho que eu aposto muito por esse caminho. Não existe experiência que vai passar por cima da educação, mas se a gente unir a experiência dos produtos financeiros junto com um pouquinho de educação, junto com uma relação sustentável, acho que a gente caminha para ser um país melhor ao longo dos próximos anos, com certeza. Ou seja, vocês estão dizendo que a competitividade é benéfica para o cliente final. Com certeza. Total, muito benéfico. Boa. Bom, eu gostaria de trazer também, a gente está falando de investimentos, e um produto que muita gente adota, a gente tem a Previdência Pública, claro, o INSS, que está todo mundo adotando, e a gente tem a Previdência Privada, que eu queria saber um pouquinho como o Open Finance impacta esse escopo de previdência. Então, a gente tem as previdências privadas, a gente tem, vocês falaram da questão de portabilidade, a questão de visão financeira, mas eu queria saber, dentro do escopo exatamente de previdência privada, eu mesmo tenho uma previdência, vocês falaram de número SUSEP, que eu nem sei qual é o meu número SUSEP, nem sei qual é a minha categoria, e queria trazer um pouquinho de novo como o Open Finance vai beneficiar o público dentro desse escopo de previdência privada, e o Open Insurance também, junto com a SUSEP, quando tornar isso realidade, quais serão os primeiros impactos na visão de vocês relacionados a esse escopo da Previdência? Gostaria de começar pelo André. Cara, acho que o especialista aqui é o Antônio, né? Mas eu me arrisco a dar alguns pitacos, mas o impacto ele não deveria ser muito diferente do que o impacto em outros produtos de investimento. Assim, ele deveria dar ofertas melhores para o usuário, de acordo com os objetivos de vida que ele tem, pensando na sustentabilidade a longo prazo. Eu tinha uma previdência muito ruim por mais de 10 anos, eu fiz a portabilidade, demorei 2 meses, 3 meses para conseguir fazer a portabilidade da previdência inteira, e depois que eu fiz, eu demorei mais 3 meses para conseguir realocar ela de um jeito que me satisfizesse. Então, assim, essa relação entre duas instituições financeiras com a previdência, ela só tinha um objetivo, me dar um futuro melhor. Eu tendo conhecimento, eu estudando, eu tirando meu tempo para fazer isso, eu demorei 6 meses para fazer do jeito que eu queria. Cara, acho que eu espero, pelo menos, que o Open Finance ele traga uma experiência melhor para minha vida, de acordo com o futuro que eu quero ter. Então, cara, eu ganho tanto, eu pretendo ganhar tanto, eu gostaria de ter esse estilo de vida no meu futuro, eu gostaria de ter esses bens, me ajuda, me dá o caminho, me dá um botão para apertar. É isso que eu quero. E eu acho que é isso que vai fazer a diferença, é você saber que está apertando um botão, mas que é um botão confiável, não é um botão que vai abusar do seu dinheiro aí no longo prazo. Não, e queria trazer aqui só uma coisa. O slogan da 11 é Previdência Reinventada, não é isso, Antônio? Inclusive, eu queria saber de você, por que a Previdência Reinventada? Fera, não tinha visto a camisa. Queria saber exatamente, então, de você, claro, dentro da 11, vocês que são focados na inovação da Previdência, como vocês pretendem reinventar a Previdência dentro do escopo do Open Finance? Legal. E até antes de contar, poxa, foi muito legal te ouvir, André, também, e até acho que a gente vem de ângulos parecidos, né, na Mones, de ajudar as pessoas a poupar, acho que a gente tem a mesma pegada aqui na 11. E até antes até de entrar no Open Banking, na resposta para a tua pergunta, Leandro, só um parênteses aqui rápido de Previdência, acho que vai ser legal o contexto, né? A Previdência privada, ela surge exatamente da necessidade de se complementar à Previdência pública, né? E a gente fala, não, o Brasil tem uma Previdência pública super bem estabelecida, o INSS e tal, e de fato tem, né? É um alcance global. Só que a gente sabe, o INSS, e quem já olhou esses números, eu olhei bastante no detalhe, né, óbvio, mas a gente vem de déficits seguidos do INSS, ano após ano. Se pegar a última década, já tem mais de 1,5 trilhão de déficit. É tipo 300 bi por ano. Ou seja, o sistema ele arrecada menos do que ele paga todo ano. Então, é como se fosse uma pessoa que ganhasse menos do que gasta
todo santo ano. E é tipo 300 bilhões por ano. Então, assim, a gente teve a reforma em 2019 e esse déficit não reduziu, ele continua aumentando depois da reforma. Então, eu falo, né, a reforma da Previdência era ótima para o Brasil, mas péssima para o brasileiro, porque vai ficando mais difícil para o brasileiro se aposentar e manter o padrão de vida pelo INSS. Já não é uma realidade hoje, da grande maioria da população, vai ser cada vez menos uma realidade por demografia. O Brasil está ficando um país mais velho. Então, você tem menos gente contribuindo e mais gente recebendo. Né? Tem um dado chocante, há 40 anos atrás eram 9 pessoas contribuindo para cada uma recebendo. Hoje são 5 e daqui a 40 anos vão ser 2. Simplesmente por demografia. Não tem como você reverter isso. Sim. Então, a previdência privada, ela é um instrumento, e a gente puxa muito essa bandeira, fundamental para o país, para a gente conseguir criar sustentabilidade para as pessoas no futuro, porque a previdência pública não vai conseguir garantir isso. Né? Então, para a gente... quando a gente fala de Open Finance, poxa, o processo de hoje de ter uma previdência é um processo trabalhoso e complexo. E aí, a maneira que o mercado encontrou de simplificar isso foi o quê? Foi o gerente de banco com um incentivo nas costas te empurrando esse produto no final do ano. Esse é o use case de 80% dos usuários de previdência no Brasil. O gerente do banco, ali em novembro, dezembro, falou, poxa, olha, é importante você fazer uma previdência agora, porque você vai economizar imposto ano que vem, faz aqui, e aí a meta de dezembro do gerente tinha lá o produto Previdência, ele empurrava a Previdência nas pessoas ali. Então, assim, ajudou no sentido de ter muita gente com Previdência, o que é bom, melhor ter do que não ter, mas o processo em si ainda é muito limitado e muito ruim. Né? Historicamente, tinham taxas abusivas, tinha taxa de entrada, saída, carregamento, né? Tinha um monte de taxa escondida. Os fundos eram fundos muito conservadores, porque o próprio governo brasileiro não permitia você ter alocação em ação num determinado percentual, não permitia você, né, ter instrumentos de exposição internacional, por exemplo. Então, o que a gente viu de 4 anos para cá, com mudança da legislação dos investimentos, você teve a própria reforma da Previdência Pública. Então, você tem um rebuliço de coisas acontecendo em Previdência. Né? E acho que a gente enxerga o Open Finance e o Open Insurance como maneira de aumentar a penetração da Previdência no Brasil. Então, hoje no Brasil, você tem mais ou menos ali 12 milhões de pessoas com Previdência aberta e mais umas 3, 4 milhões de pessoas com Previdência fechada. Né? Daria 15, 16 milhões de pessoas, que é muito pouco, é 15% da população economicamente ativa. Quando a gente olha com relação a outros países, é uma penetração muito baixa. A previdência corporativa, então, que é o foco aqui da 11, você tem 5% de penetração contra 50%, por exemplo, nos Estados Unidos. Né? Aí você fala, poxa, Antônio, mas você está comparando o Brasil com os Estados Unidos, está errado, nunca vai chegar nisso. Não é verdade. Quando a gente implementa uma previdência numa empresa, por exemplo, e a empresa faz uma coparticipação, a adesão é 60%, 70%, 80%. Porque é óbvio, né? A empresa está dando um incentivo para você poupar, as pessoas realmente poupam, elas se motivam a poupar. Falam, que legal, se eu colocar R$100 todo mês, a empresa vai colocar mais 100? Opa, eu vou colocar. E ela começa a fazer uma poupança que ela não tinha antes. Então, quando a gente fala aqui de reinvenção da Previdência, é isso, é mudar completamente esse paradigma. Inclusive, a gente pensou por bastante tempo, se a gente gosta do nome Previdência, né? Porque ele carrega uma coisa, um histórico meio antigo, meio de coisas lentas, demoradas, difíceis, e a gente quer facilitar todas essas experiências, desde a experiência da adesão, até a experiência da portabilidade, que o André comentou, até a experiência de, poxa, saber quanto seu dinheiro está rendendo, se você está no plano certo ou não, abrir mais planos para você ter diferentes situações de liquidez em prazos diferentes e tudo. Então, acho que o nosso foco é esse, é ajudar, né, tornar a adoção e a gestão da Previdência muito mais simples, e com isso a gente espera, de fato, aumentar a penetração. O nosso sonho grande aqui, a gente fala, a primeira coisa que a pessoa quiser saber, eu vou trabalhar na Belvo, vou trabalhar na Mones, ela vai perguntar, poxa, vocês oferecem Previdência? Essa pergunta tem que acontecer no Brasil, né? Obviamente é o nosso objetivo aqui na 11, e acho que o Open Finance chega para ajudar demais nisso. Cara, desculpa a interrupção aqui, mas estou impressionado com os números que você trouxe, de verdade. Eu não tinha ciência disso. É absurdo mesmo. Cara, absurdo. É uma bomba relógio, gente, de verdade. Assim, o negócio vai explodir e não vai ter quem segure, e os brasileiros vão ficar sem sustento. Não tem poupança para sustentar. O legal que eu gosto de ver das oportunidades, muita gente fala,
enfim, os desbancarizados, desfinanciados, claro, a gente tem um grande percentual aqui no Brasil, México e Colômbia, mas eu vejo também que muita gente nem usa, assim, tem muito espaço para percorrer, além da concentração, né? Muita gente está concentrada nos bancos que empurram aquelas taxas abusivas que vocês citaram, e além dos desfinanciados, que foi até uma expressão da Ingrid Baff quando eu conversei com ela, porque assim, muita gente já está bancarizada por causa de um auxílio emergencial, porque foi lá na Caixa para receber um negócio, mas isso não quer dizer que ela está acessando os serviços. E o que eu gosto de ver da Mones e da 11 é exatamente vocês provendo essa acessibilidade com uma experiência completamente diferente. Eu puxei um pouquinho a sardinha para a 11, falando exatamente de vocês reinventarem a Previdência. Queria puxar um pouquinho a sardinha para a Mones, que também cita sobre a questão que eu achei muito interessante, a questão de usar o cartão de crédito para poupar, e eu gostei da palavra imperceptível. Então, André, eu gostaria que você falasse um pouquinho como que o cliente vai usufruir disso de forma imperceptível dentro do Open Finance. Cara, acho que é muito simples. Como é que as pessoas gastam mais do que ganham? Porque gastar já é imperceptível. Os meios de pagamentos eles evoluíram muito mais rápido em termos de experiência do que os investimentos. Então, hoje, você faz tudo por assinatura. Depois que você assinou, você esquece. E seu cartão já parte aí de centenas, muitas vezes de milhares de reais, simplesmente com assinaturas que você tem e que você usufrui no dia a dia, mas nem lembra e nem percebe que você está pagando. E aí, quando você compra uma coisinha além da fora da conta, você já está gastando mais do que ganha. Então, é muito fácil você ter o comportamento, né, de gastar mais do que ganha, e a gente quis se transformar o maior inimigo desse processo num aliado. A gente falou, cara, como é que a gente transforma a experiência de investir, de guardar dinheiro, que depende de tanta disciplina, tanto planejamento, de um jeito tão simples quanto pagar o Netflix, pagar um Spotify, pagar um serviço por assinatura que seja. Porque esses são serviços que, sem você perceber, vão comendo o limite ali do seu cartão, vão comendo seus gastos, e quando você vê, putz, já era. Então, a gente criou esse serviço de assinatura de guardar dinheiro via cartão de crédito para começar, né, para entender se, de fato, uma experiência mais simples faria o brasileiro mudar o resultado, mesmo sem mudar de comportamento necessariamente. E isso aconteceu. Foi incrível ver, assim, tanto primeira vez, as pessoas estavam investindo pela primeira vez usando a Mones. Então, basicamente, você se cadastra, um processo tão simples quanto assinar ou pagar qualquer coisa online. É basicamente dados pessoais, cartão de crédito, escolher qual que é seu sonho e, a partir daí, escolher o montante que você quer guardar por semana. A partir daí, a gente debita do seu cartão de crédito e coloca para render 100% CDI de forma automática e imperceptível. Depois de um ano, em média, as pessoas guardam quase 10 mil reais. Muitas vezes são os primeiros 10 mil reais que ela já guardou, muitas vezes são os primeiros 5 mil reais, R$1.000. Então, toda evolução do nosso produto, ela caminha para ajudar a deixar o usuário mais próximo dos objetivos que eles têm de vida, mas de um jeito sustentável. Porque o que a gente percebeu aqui, o que eu comentei anteriormente, da gente atuar com a classe A, principalmente nesse começo, é que as pessoas elas têm o potencial de guardar, elas têm objetivos todo ano após ano, no Réveillon ela passa prometendo e pedindo as mesmas coisas, mas ela não cumpre, porque os incentivos dos bancos e das instituições financeiras não estão alinhados com os incentivos que os usuários têm. E o que a gente criou aqui é basicamente esse vínculo emocional com uma mecânica imperceptível de guardar, de investir em prol de um objetivo. E aí, quando você alinha os dois, o resultado é instantâneo e tem sido, assim, os nossos usuários, eles atingiram níveis, inclusive eu mesmo, que tenho esse comportamento de gastar mais do que eu ganho, sempre tive ao longo da minha vida. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de guardar uma parte do meu salário simplesmente porque eu não percebo. E nada mudou na minha vida, eu não tive que mudar de comportamento para isso. Não, boa. Eu gostaria de enfatizar só 2 palavras aqui da nossa conversa, que foi a reinvenção, conforme o Antônio falou, e
a gente poder usufruir aí, dos produtos e serviços financeiros de forma imperceptível, conforme o André falou. A gente está no minuto final da nossa conversa. Gostaria, se vocês, claro, quiserem fazer uma palavra final aí para o pessoal que está nos escutando, está nos assistindo. Antônio? Opa, vamos lá. Palavra final aqui. Primeiro, acho que um prazer discutir esse assunto. É um assunto que a gente aqui na 11 é apaixonado. Eu sou apaixonado por, né, finanças comportamentais, como ajudar o brasileiro a investir melhor. E acho que o Open Finance é isso. Quando a gente fala de Open Finance, a gente está falando disso. A gente está falando de ferramentas, de comparação, de reduzir fricção. Então, só agradecer todo mundo aqui que vai assistir a gente. Prazer estar batendo esse papo com vocês hoje. Boa. André? Queria agradecer também pela oportunidade. Acho que é super importante para a gente discutir o efeito do Open Finance no Brasil. Eu acho que esse é só o primeiro passo para a gente construir um país melhor, um país mais sustentável, com relações mais sustentáveis e mais amigáveis aí entre instituições financeiras e usuários, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. É um prazeraço estar aqui com a Belvo hoje. Pô, muito obrigado. Eu queria agradecer também de vocês cederem um tempo para compartilhar um pouquinho do conhecimento de vocês. E admiro, de verdade, pessoalmente falando, a iniciativa de vocês para revolucionar, reinventar aí os serviços financeiros para o público brasileiro. Creio que isso realmente vai revolucionar e é o que me motiva, na verdade, tá? Eu sou um entusiasta desse tema de Open Finance. Então, de verdade, me motiva muito ver o Antônio Rocha aqui, o André Vilar, poder compartilhar com vocês essas inovações. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui no Open Views. Agradeço aí de coração vocês poderem ceder o tempo para compartilhar com o pessoal. Obrigado. Prazeraço, pessoal. Obrigado. Valeu, Leandro. E continue acompanhando aí também o Open Views, claro, tem outras palestras incríveis com outras grandes referências, assim como o Antônio e o André. Grande abraço. Boa, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.